Eu vim contar para vocês a história desse fio prata, o que aconteceu com ele. E dizer também que a vida é cheia de presentes. Isso aqui foi um presente que eu ganhei. Mas na verdade, na hora que eu ganhei esse presente, eu ganhei junto com ele uma história. Bom, vamos lá então, a história da história. Não sei se vocês sabem, essa semana aconteceu a Boca do Céu, terminou hoje, que é um evento internacional de contadores de histórias. E no primeiro dia nós fomos, e foi no Sesc Bom Retiro que eu fui ver meu professor Danilo Coelho Sangioi. E aí o Danilo estava contando o mito de Anansi, né, que é uma história africana linda, por sinal. E tem esse fio, né, que a aranha desce o fio prata, aquela coisa toda. E no final ele me deu esse fio que ele tinha usado na história. E quando ele entregou esse fio na minha mão, eu fiquei muito emocionada, porque eu sabia que junto com esse fio vinha uma história. E eu saí dali já pensando nessa história, como que eu vou construir a história desse fio. E aí, quando eu cheguei em casa, a história já estava pronta, né? E eu vou contar aqui para vocês. Então, a história é assim, o nome da história, na verdade, é A Velha, a Lua e o Fio Prata. Diz que quando Deus fez o mundo, o último que ele fez foi a lua, porque não tinha lua, tinha o sol, tinha tudo, e as pessoas iam dormir muito cedo. E as pessoas começaram a reclamar, poxa vida, se tivesse claro, né, porque naquela época não tinha luz elétrica, né? Se tivesse claro, a gente podia ficar um pouquinho mais. Aí Deus resolveu fazer a lua. Mas só que a lua não tinha as 4 fases. Lua nova, minguante, cheia, essas coisas, não. Só tinha uma fase, que era a lua cheia, estava lá no céu e acabou. Só que desta lua cheia, a cada 7 anos, descia assim, ó, igual esse aqui, um fio prata. E esse fio prata, ele descia aleatoriamente, não é que ele descia para as pessoas que eram boas ou não, não, é como a chuva, não tinha, descia para todo mundo. Então, cada 7 anos, descia esse fio. E a pessoa que visse esse fio, conseguisse pegar nesse fio, ela conseguia realizar um desejo. Então tinha histórias incríveis. História de moças que não casavam e quando viu o fio prata, pegava no fio e arrumava casamento. História de pessoas que eram doentes muitos anos, pegavam no fio e se curavam. Tinha uma história que todo mundo contava, que era a história de um senhor, que ele tinha 8 filhos, passava muita necessidade. E ele tinha um cachorrinho que tinha sido mordido por uma cobra. E ele estava muito triste, porque o seu cachorrinho ia morrer. E nesse dia ele viu o fio prata. E quando ele viu o fio prata, em vez de ele pedir riqueza para os filhos, ele pediu a saúde para o seu cachorrinho. Então tinha histórias incríveis, incríveis desse fio prata. Só que nesse mesmo lugar, né, também tinha uma velha que dizia, a velha era muquirana, faladeira, fofoqueira, preconceituosa, era um horror. E a velha dizia assim, se um dia o fio prata aparecer pra mim, eu não vou fazer só um pedido, eu vou pedir um monte de coisa, vocês são um bando de idiotas. Imagina que eu vou pedir saúde pro meu cachorrinho, eu quero dinheiro, quero isso, quero aquilo. A velha era um horror. Até que um dia, lembra que eu disse que o fio prata ele não escolhia as pessoas, simplesmente ele descia. E um dia, não é que a velha viu o fio prata? E a velha, quando pegou o fio, ela começou a puxar. Lembra que o fio vinha da lua? Ela começou a puxar, puxar. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um marido rico, eu quero cabelos compridos, eu quero um corpo perfeito. E a velha foi correndo e falando e falando. E de repente a lua que era cheia, lembra que eu disse que só tinha a lua cheia? A lua que era cheia começou a diminuir. Diminuir, diminuir, porque foi desenrolando como um novelo de lã. E a lua ficou minguante. Então já tinha a lua cheia que diminuiu, que ficou minguante. Deus ficou desesperado. Meu Deus, a velha vai acabar com a lua. E aí ele pegou e colocou uma massa para crescer, que se tornou 4 crescente, para que pudesse novamente repor a lua. E aí quando essa massa cresceu, que era o 4 crescente, nasceu o quê? A lua nova. Então foi assim que ficou as 4 fases da lua. A lua cheia, a lua minguante, a lua crescente e a lua nova. Não sei se é bem essa ordem. E a minha avó dizia uma coisa muito incrível. Ela dizia assim, que esta velha correu o mundo todo e corre até hoje.
E quando a gente fica com um desejo compulsivo de querer as coisas, eu quero um vestido novo, eu quero um sapato, quero um batom, quero um carro, quero um trabalho, você fica aquela loucura. É que a velha passou por aí. A velha que está ainda puxando o fio prata. Danilo, obrigado. Junto com o fio, também veio uma história. Um beijo de luz para todo mundo e fiquem com Deus até meu próximo presente.